Tiel, meu marido levou tudo no divórcio. Ele não fazia ideia do que realmente estava levando. O advogado dele se inclinou e sussurrou 5 palavras. Apenas 5. E o rosto de Vicente, aquele rosto presunçoso e autossatisfeito que eu encarei do outro lado da mesa do café da manhã por 15 anos, ficou completamente branco. Suas mãos começaram a tremer. Os papéis que ele estava tão ansioso para assinar tremiam como folhas em uma tempestade. E eu, pela primeira vez em 3 anos, sorri. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar do início, porque você precisa entender como chegamos até aqui. Como uma mulher que todos pensavam ter enlouquecido, na verdade, jogou o jogo mais longo e paciente de sua vida. Meu nome é Alice Dantas. Tenho 34 anos e até 3 meses atrás era casada com Vicente Moraes. 15 anos de casamento. Isso é mais longo que a maioria dos relacionamentos de novela. Mais tempo do que alguns pequenos países existem. E definitivamente mais do que minha paciência deveria ter durado. Mas sou uma mulher teimosa. Herdei isso da minha avó. Conheci Vicente quando tinha 17 anos. Eu havia me formado no ensino médio mais cedo. Não porque eu fosse algum gênio, mas porque era prática, motivada e queria muito, muito sair da casa dos meus pais. Consegui um emprego no escritório de advocacia Alencar, Prado como arquivista. Salário mínimo máximo de cortes de papel, mas era meu. Aos 18, eu havia subido para assistente jurídica. Eu era boa com detalhes, boa com números, boa em manter a boca fechada e os olhos abertos. Vicente tinha 24 anos, quando nos conhecemos em um coquetel da empresa. Charmoso, ambicioso, cheio de sonhos de construir um império imobiliário. Ele falava sobre o futuro como se já fosse dele, como se o sucesso estivesse apenas esperando que ele aparecesse para reivindicá-lo. Ele disse que ia construir algo incrível. Eu disse que o ajudaria a organizar a papelada. Que romântico, não? Casamo-nos quando eu tinha 19 anos. Tiago chegou quando eu tinha 20. Continuei trabalhando no escritório de advocacia em meio período, enquanto criava nosso filho, construindo minha previdência privada, economizando cada centavo que sobrava. Minha avó sempre dizia que uma mulher deveria ter seu próprio dinheiro. Não dinheiro secreto, ela esclarecia. Apenas o seu, algo que ninguém pudesse tirar. Aos 23, o negócio de Vicente finalmente decolou. Ele me pediu para deixar o escritório e ajudá-lo em tempo integral. Ele precisava de alguém para gerenciar as finanças, lidar com clientes, coordenar com empreiteiros, alguém em quem pudesse confiar completamente. Então, eu me tornei sua faz tudo não remunerada, contadora, gerente de escritório, relações com clientes, decoradora de interiores para apartamentos modelo, coordenadora de marketing, organizadora de eventos. Eu fiz tudo isso enquanto criava o Tiago, administrava nossa casa e, de alguma forma, mantinha todos alimentados e razoavelmente felizes. Meu cargo oficial era esposa. Meu cargo não oficial era todo o resto. Por 11 anos, eu me dediquei a construir o sonho de Vicente. E por 11 anos, ele recebeu o crédito, os prêmios, o reconhecimento. Em cada evento do setor, eu era a esposa do Vicente. Em cada celebração, ele agradecia sua equipe, seus mentores, sua visão. Mas, de alguma forma, nunca se lembrava de me agradecer. Em algum ponto, as coisas mudaram. Ele começou a tomar decisões sem me consultar. Começou a ficar até tarde no trabalho, com mais e mais frequência. Começou a criticar pequenas coisas, o jeito que eu me vestia, as refeições que eu cozinhava, minha falta de ambição. Falta de ambição. Eu estava administrando todo o seu back-office de graça enquanto criava seu filho e mantinha sua vida organizada. Mas, claro, sem ambição suficiente. Então, 3 meses atrás, ele soltou a bomba. Ele chegou em casa em uma terça-feira à noite. Eu estava fazendo o jantar. O favorito dele, na verdade, porque aparentemente sou uma tola por esforço não apreciado. Ele me sentou na mesa da cozinha com aquele olhar no rosto. Não triste, não arrependido, apenas profissional. Eu quero o divórcio, disse ele. E quero a casa, os carros, a empresa, tudo. Você pode ficar com o Tiago. Ele disse isso como se estivesse pedindo em um restaurante. Vou querer os bens, sem a criança. Obrigado. Ficar com o Tiago, como se nosso filho de 15 anos fosse uma sobra de pizza.
como se ele fosse um inconveniente que estava sendo graciosamente permitido ficar comigo. Eu apenas o encarei. 15 anos de casamento e era assim que terminava, na nossa mesa da cozinha, entre o saleiro e o porta-guardanapos, como se eu fosse apenas mais um item que ele estava descartando. O que eu não sabia naquele momento, o que eu não descobriria até mais tarde, era que Vicente vinha planejando isso há meses. Ele já tinha um advogado, Haroldo Alencar, caro e experiente. Ele estava construindo sua estratégia de saída enquanto eu preparava as marmitas da semana e agendava suas consultas no dentista. Fui pega de surpresa por um homem em quem confiei tudo. No dia seguinte, a mãe dele apareceu. Lorena Moraes, uma mulher que me tratou como a empregada por 15 anos, chegou com seu cabelo perfeitamente arrumado e seu rosto de simpatia perfeitamente ensaiado. Ela deu um tapinha na minha mão e me disse que eu deveria ter me esforçado mais para mantê-lo feliz. Homens têm suas necessidades, querida, disse ela, como se estivesse explicando algo complicado para uma criança lenta. O conselho de Lorena sobre casamento sempre foi fascinante, considerando que seu marido passava 7 dias por semana no campo de golfe, especificamente para evitar estar no mesmo cômodo que ela. Mas claro, o problema era eu. Aquela primeira semana foi um borrão. Vicente me mudou para o quarto de hóspedes. Ele tinha documentos redigidos, acordos propostos, prazos estabelecidos. Tudo estava se movendo tão rápido e eu sentia que estava me afogando. Todos viam uma mulher cujo mundo havia acabado de desabar. Uma esposa sendo descartada após 15 anos de serviço. Uma vítima que não viu o que estava por vir. Mas aqui está o ponto. O que Vicente não sabia, o que ninguém sabia, era que eu havia encontrado algo 3 anos atrás. Algo enterrado em seus próprios registros financeiros. Algo que ele pensava estar escondido para sempre. E eu vinha me preparando silenciosamente, pacientemente, desde então. Em uma semana após o anúncio, Vicente havia assumido completamente o controle. O quarto de hóspedes se tornou minha residência permanente no que costumava ser nosso lar. Meu closet encolheu de um closet espaçoso para 2 pequenas seções que ele graciosamente me permitiu manter. A mensagem era clara. Esta não é mais sua casa. Em 2 semanas, ele começou a trazê-la. Brenda Soares, 27 anos, trabalhava na empresa dele. Claro que trabalhava. Ela tinha aquele visual perfeito de Instagram. Mechas loiras, unhas perfeitas, calças de yoga que custavam mais do que minhas compras de supermercado da semana. Ela entrou na minha cozinha como se fosse a dona. Usou meu avental, o avental da minha avó, enquanto fazia smoothies no meu liquidificador. Ela era mais jovem que o meu casamento, mais jovem que a minha bolsa favorita, mas fazia smoothies incríveis, então acho que isso é alguma coisa. Vicente a exibia como um troféu. Eles se sentavam no meu sofá, assistiam à minha televisão, comiam nos meus pratos. Ele passava o braço ao redor dela bem na minha frente, como se eu fosse um móvel, como se eu já tivesse desaparecido. A humilhação aumentava diariamente. Primeiro, ele cancelou meu cartão de crédito pessoal. Precisamos separar as finanças, disse ele, como se estivesse sendo razoável. Depois, o cartão conjunto. Então, ele sugeriu que eu talvez devesse encontrar outro lugar para ficar enquanto resolvíamos as coisas. Minha própria casa. E eu estava sendo convidada a sair. Lorena veio me ajudar a fazer as malas. E por ajudar quero dizer que ela vasculhou minhas coisas e decidiu o que eu merecia manter. Roupas velhas, tudo bem. Fotos de família, algumas delas. A caixa de receitas da minha avó. Ela hesitou nessa, como se estivesse considerando reivindicá-la para si mesma. O que eu não tinha permissão para levar. Nenhuma joia que Vicente me deu em 15 anos. Nenhum móvel que eu escolhi. Nada de valor. São bens conjugais, explicou Lorena. E Vicente tem direito a eles. Ela embalou minhas coisas em sacos de lixo. Não caixas, sacos de lixo, como se eu fosse lixo sendo levado para fora. Em meio a tudo isso, eu tinha uma pessoa em quem achava que podia confiar, Diana Oliveira. Éramos amigas desde o colégio, 20 anos de amizade através de namorados e términos, bebês e tudo mais. Ela foi a primeira pessoa para quem liguei após o anúncio de Vicente. Ela foi tão solidária, sempre me ligando, sempre perguntando como eu estava aguentando, sempre pronta para ouvir. Ela vinha com vinho,
e me deixava chorar em seu ombro. Ela me disse que eu merecia algo melhor. Ela me disse que Vicente estava cometendo um erro enorme, mas algo parecia errado, coisas pequenas. No início, Vicente parecia saber dos meus planos antes mesmo de eu fazê-los. Quando mencionei a Diana que estava pensando em lutar pela casa, Tiago voltou da escola no dia seguinte dizendo: "Pai, disse que não vai dar certo." Quando eu disse a Diana que estava procurando apartamentos em um bairro específico, Vicente fez um comentário sobre aquela área exata ser muito cara para mim. Então, a ficha caiu. Olhando para trás, eu deveria ter visto anos atrás. A maneira como Diana sempre se iluminava quando Vicente entrava na sala. A maneira como ela o elogiava um pouco demais, ria de suas piadas um pouco mais alto. Ela sempre perguntava sobre ele primeiro sempre que conversávamos. Como está o Vicente? Como está a empresa? O Vicente está feliz? Ela nutria uma paixão pelo meu marido há 15 anos. E Vicente, porque ele colecionava admiradoras como algumas pessoas colecionam selos, sabia exatamente como usar isso. Ele a fazia se sentir especial, importante, não como as outras mulheres. Ele provavelmente insinuou que eles ficariam juntos após o divórcio. Deu a ela esperança suficiente para mantê-la leal. Minha melhor amiga era sua espiã. 20 anos de amizade vendidos por alguns flertes e promessas vazias. Pelo menos cobre mais caro, Diana. Mas a pior parte não era Vicente. Não era Lorena, nem mesmo Diana. A pior parte era o Tiago. Meu filho via tudo. A namorada, a avó embalando minhas malas, a maneira como o pai olhava para mim, como se eu não fosse nada. E Vicente estava trabalhando nele, gotejando veneno em seu ouvido dia após dia. Sua mãe está dificultando as coisas. Eu só quero que todos fiquem felizes. É ela quem está arrastando isso. Estou tentando ser justo, mas ela não coopera. Tiago começou a se afastar de mim. Não com raiva, exatamente, apenas distante, confuso. Ele não sabia em quem acreditar. E seu pai era muito, muito convincente. Eu poderia perder a casa, eu poderia perder o dinheiro. Eu poderia perder tudo que passei 15 anos construindo. Mas ver meu filho me olhar como se eu fosse o problema. Essa foi a facada. Essa foi a ferida que realmente sangrou. Contratei uma advogada, Droinádia Castilho, recomendada pelo meu antigo escritório, 52 anos, afiada como uma navalha. Absolutamente nenhuma tolerância para bobagens. Ela revisou minha situação e traçou o plano de batalha. Você ajudou a construir este negócio, disse ela. Você tem direito à metade de tudo. A casa, a empresa, as contas. Nós lutamos. Eu olhei para ela por um longo momento. E se eu não quiser lutar? Nádia me encarou como se eu tivesse começado a falar outra língua, como se eu tivesse sugerido que enviássemos a Vicente um cartão de agradecimento e uma cesta de frutas. Ela achou que eu estava quebrada, deprimida, abatida demais para me defender. Ela não tinha ideia. Mudei-me para um pequeno apartamento com o Tiago. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha do tamanho da minha antiga despensa. Metade das nossas caixas nem cabia. Elas ficavam empilhadas no canto do quarto do Tiago, como um monumento à nossa queda. Enquanto isso, Vicente postava fotos com a Brenda. Novo capítulo, nova energia. Abençoado, ele escreveu. Lorena comentou embaixo. Tão feliz por você, querido. Você merece alegria. Minha irmã ligou furiosa. Você precisa de um advogado tubarão. Tire tudo o que ele tem. Todos tinham conselhos. Todos achavam que sabiam o que eu deveria fazer. Todos viam uma mulher que havia desistido, que não conseguia lutar, que estava deixando o marido pisar nela. Todos estavam errados. Aqui está o segredo de ser subestimada. As pessoas param de te observar. Elas param de ser cuidadosas ao seu redor. Elas param de guardar seus segredos. E é exatamente aí que você aprende tudo o que precisa saber. 3 anos. Foi o tempo que guardei este segredo. Foi o tempo que eu soube a verdade sobre Vicente Moraes e seu império brilhante, glamouroso e completamente falso. Começou em uma terça-feira à noite qualquer, 3 anos antes do divórcio. Vicente estava trabalhando até tarde de novo. Ele estava sempre trabalhando até tarde naquela época, embora eu ainda não soubesse o que isso realmente significava. Eu estava revisando os livros da empresa, conciliando contas, fazendo o trabalho nada glamouroso que mantinha seu negócio funcionando. E encontrei algo estranho.
Uma transferência para uma conta que eu não reconheci. Depois outra. E então, um padrão. Dinheiro saindo de nossas contas para lugares que eu nunca tinha visto antes. Eu cavei mais fundo. Fiquei acordada até às 3 da manhã, seguindo o rastro. O que eu descobri fez meu sangue gelar. Vicente vinha pegando empréstimos contra tudo o que possuíamos. A casa, nossa bela casa que todos admiravam, tinha 3 hipotecas. O empréstimo original de 400 mil. Uma segunda hipoteca de 350 mil, contraída há 4 anos. Uma terceira hipoteca de outros 350 mil, contraída há 2 anos. Dívida total: 1 milhão. Valor real da casa: 850 mil. Estávamos com um saldo negativo de 250 mil em uma casa que eu achava que era nossa, quitada. O negócio era ainda pior. Linhas de crédito no limite de 200 mil. Impostos atrasados de 85 mil. Dívidas com fornecedores de 120 mil. Empréstimos de equipamentos de 75 mil. A empresa da qual Vicente se gabava em todas as festas, a empresa que supostamente estava prosperando, estava se afogando em quase $500 mil de dívidas. Até os carros não eram reais. Todos os 3 eram arrendados com pagamentos finais gigantescos vencendo. Nós não possuíamos nada. Apenas tínhamos obrigações mensais muito caras. Sentei-me na minha cozinha às 3 da manhã, cercada por impressões, e fiz as contas. Dívida total: aproximadamente 9 milhão. Valor total real dos ativos: talvez 6 milhão. Estávamos 300 mil no vermelho, talvez mais. Mas para onde todo o dinheiro tinha ido? Eu continuei cavando. Nas semanas seguintes, rastreei todas as transações que pude encontrar, e o quadro que emergiu foi devastador. Investimentos em criptomoedas: 180 mil, tudo perdido. Jogo: 75 mil, sumiu. Um apartamento que eu não conhecia, alugado para uma mulher que eu não conhecia. 60 mil em aluguel e mobília. Despesas de estilo de vida que nunca chegaram em casa. Relógios, ternos, viagens para as quais nunca fui convidada. Mais 85 mil. Meu marido não estava construindo um império. Ele estava construindo um castelo de cartas, com cartas emprestadas que também estavam pegando fogo. Parecíamos ricos da mesma forma que um manequim parece vivo. Convincente à distância, completamente oco por dentro. Meu primeiro instinto foi confrontá-lo, gritar, chorar, exigir respostas. Mas eu conhecia Vicente. Eu o observei operar por anos. Se eu o confrontasse, ele me manipularia. Ele daria uma desculpa, me faria sentir louca por questioná-lo. Ele provavelmente encontraria uma maneira de me culpar por isso. E pior, se ele soubesse que eu sabia, poderia tentar tomar controle do meu dinheiro separado também. Veja, eu sempre mantive algo meu. A voz da minha avó na minha cabeça. Uma mulher precisa ter seu próprio dinheiro. Minha previdência privada dos meus anos no escritório de advocacia, eu a transferi quando saí, mas nunca toquei nela. Naquela altura, havia crescido para cerca de 180 mil. Isso era meu, ganho com meu trabalho, propriedade separada perante a lei. E havia a própria vovó. Ela faleceu quando eu tinha 28 anos e me deixou 340 mil. Seu testamento era específico. Este dinheiro é apenas para Alice. Eu o mantive em uma conta separada por 6 anos, nunca o misturando com as finanças de Vicente, nunca o usando para despesas domésticas. Eu tinha aproximadamente 520 mil que eram completa, legal e separadamente meus. Então, não confrontei Vicente. Em vez disso, me protegi. Trabalhei com meu tio, um contador aposentado, para criar um fundo de investimento irrevogável para o Tiago. Minha previdência e minha herança foram para esse fundo. Meu nome não estava nele como beneficiária. O nome de Vicente certamente não estava nele. Era para o futuro do Tiago. Faculdade, uma primeira casa, emergências. E era intocável. Então eu documentei tudo. Cada documento de hipoteca, cada conta oculta, cada transação suspeita. Imprimi cópias e guardei na casa da minha irmã. Coloquei cópias em um cofre. Salvei tudo em um drive criptografado. E então esperei. Eu sabia que Vicente iria embora eventualmente. Homens como ele sempre vão. Eles se cansam, ou encontram alguém mais jovem, ou decidem que merecem mais. Eu só precisava estar pronta quando acontecesse. 3 anos de espera.
3 anos observando-o cavar o buraco mais fundo. 3 anos sorrindo em jantares, sabendo que nossa vida inteira era construída sobre areia movediça. Fiquei muito boa em paciência e muito boa em fingir que não sabia que meu marido estava nos afogando financeiramente. Quando Vicente finalmente pediu o divórcio, quando exigiu a casa, os carros, o negócio, tudo, eu quase ri alto. Ele não estava pedindo por ativos, ele estava exigindo dívidas. Ele só não sabia disso ainda. De volta ao presente, sentei-me em frente à Drói Nádia Castilho e coloquei 3 pastas em sua mesa. 3 anos de provas. Cada documento de hipoteca, cada extrato de empréstimo, cada conta oculta. Ela leu em silêncio por quase 1 hora. Quando finalmente levantou a cabeça, sua expressão havia se transformado completamente. Você sabe disso há 3 anos. Eu estava esperando ele sair. Sabia que ele iria eventualmente. E quando ele exigiu tudo, ele exigiu toda a dívida. Ele só não entende isso ainda. Nádia recostou-se na cadeira. A pena havia sumido de seus olhos. A preocupação havia sumido. O que a substituiu foi algo como admiração. Então, quando você assinar a transferência dos ativos, eu saio limpa. Ele fica com as hipotecas, as dívidas do negócio, as obrigações de arrendamento. Tudo se torna responsabilidade exclusiva dele. E sua herança, sua conta de aposentadoria, propriedade separada, nunca misturada, legalmente protegida, sentada em segurança em um fundo para o meu filho. Nádia ficou quieta por um longo momento. Então ela sorriu. Um sorriso lento e perigoso. Senhora Dantas, disse ela, acredito que lhe devo um pedido de desculpas. Pensei que você tivesse desistido. Eu sorri de volta. Todo mundo pensa isso. Esse é o ponto. A armadilha já estava montada. Os números foram verificados. A documentação era a prova de falhas. Tudo o que eu tinha que fazer agora era deixar Vicente pensar que estava ganhando. E ninguém faz o papel de perdedora graciosa melhor do que uma mulher que pratica há 15 anos. Os 3 meses seguintes foram uma aula de atuação. Tornei-me exatamente o que todos esperavam que eu fosse. Quebrada, derrotada, mal me aguentando. Apareci nas sessões de mediação com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Falei baixo, hesitante, como uma mulher que perdeu toda a confiança. Pedi tão pouco que até o mediador pareceu desconfortável. Eu só quero o suficiente para recomeçar, eu disse durante nossa segunda mediação. Não estou tentando ser difícil. Sei que o negócio é o trabalho da vida dele. Sei que a casa significa tudo para ele. Não quero destruir nossa família mais do que já está. Solicitei um acordo de 50 mil em dinheiro, meus pertences pessoais e a guarda compartilhada do Tiago. Era só isso. Vicente concordou imediatamente. Ele provavelmente esperava que eu lutasse por metade de tudo. Era o que qualquer advogado razoável exigiria. Em vez disso, eu estava pedindo migalhas. Ele me olhou do outro lado da mesa de mediação com algo quase como pena, como se eu fosse um animal ferido que ele estava graciosamente sacrificando. Eu merecia um Oscar por aquela atuação. A cada semana que passava, a arrogância de Vicente crescia. Ele parou de ser cuidadoso, parou de fingir ser o razoável. Ele começou a contar a todos que quisessem ouvir que eu nem sequer lutei. Ela simplesmente desistiu, ele disse aos seus amigos do golfe. Ofereci a ela um acordo justo, e ela aceitou sem uma palavra. Lorena era ainda pior. Ela se gabava em seu clube do livro, em seu grupo da igreja, em todas as reuniões sociais que frequentava. Vicente está ficando com tudo. Aquela mulher não conseguiu 1 centavo. Eu sempre soube que ela não era forte o suficiente para o meu filho. Para celebrar sua vitória iminente, Vicente comprou um novo relógio, 15 mil. Eu sei porque vi a cobrança na conta da empresa. Ele ainda estava usando o dinheiro da empresa para despesas pessoais. Ainda cavando aquele buraco mais fundo, ele usou o relógio na nossa próxima sessão de mediação, certificando-se de que eu notasse. Ele também levou Brenda para jantar no La Maison, o restaurante francês onde comemoramos nosso 10º aniversário. Ele postou fotos nas redes sociais. A vida é boa quando você está com a pessoa certa, escreveu ele. A pessoa certa. Ele queria dizer a pessoa que ainda não sabia sobre suas dívidas. Enquanto isso, Brenda havia começado a redecorar minha casa. Móveis novos na sala de estar, arte nova nas paredes. Ela até pintou minha cozinha de cinza. Cinza.
Passei 3 semanas escolhendo aquele verde sálvia. 3 semanas de amostras de tinta e testes de iluminação, enlouquecendo para conseguir o tom perfeito. E ela pintou por cima, com cinza de construtora, como se não fosse nada. Cinza como a personalidade dela, como o futuro dela com Vicente quando descobrisse que ele estava quebrado. Muito apropriado, na verdade. Diana continuava ligando, pescando informações sobre o disfarce de amizade. Eu entrei no jogo perfeitamente. Como você está aguentando? Ela perguntava, com a voz cheia de falsa preocupação. Eu só quero que isso acabe, eu dizia a ela, fazendo minha voz falhar um pouco. Não consigo mais lutar. Não tenho energia. Em poucas horas, Vicente saberia. Eu podia praticamente vê-lo relaxando, baixando a guarda ainda mais. Mas enquanto os adultos jogavam seus jogos, Tiago observava. E meu filho inteligente, observador e maravilhoso, estava começando a notar coisas que não batiam. Ele notou o novo relógio de 15 mil do pai, mas ouviu Vicente dizer que eles não podiam pagar pela viagem escolar a Brasília. Ele notou as sacolas de compras de Brenda se acumulando na entrada, mas ouviu Vicente reclamar que o dinheiro estava curto. Ele notou a desconexão entre o estilo de vida que seu pai projetava e as desculpas que ele continuava dando. Uma noite, Tiago veio ao meu minúsculo apartamento e sentou-se na minha mesa de cozinha de segunda mão. Ele me olhou com aqueles olhos sérios, tão parecidos com os do pai, mas com algo que Vicente havia perdido há muito tempo: honestidade. Mãe, ele disse baixinho, o pai é rico de verdade? Eu olhei para meu filho por um longo momento. O que você acha? Ele ficou quieto, processando. Acho que algo não está certo. Acho que ele está fingindo. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dele. Confie em mim. Apenas espere mais um pouco. Nos bastidores, Nádia preparava nossa estratégia legal com precisão cirúrgica. O acordo de divórcio principal afirmava claramente que eu estava renunciando a todas as reivindicações sobre os bens conjugais. A casa, o negócio, os veículos, tudo iria para Vicente. Em troca, eu receberia meu modesto acordo em dinheiro e iria embora. Mas anexo a esse acordo havia um adendo, uma declaração detalhada de passivos, cada dívida, cada hipoteca, cada empréstimo, cada obrigação vinculada a esses ativos. Quando Vicente assinasse por todos os ativos, ele estaria legalmente assumindo todos os passivos. 2 semanas antes da audiência final, Haroldo Alencar, o advogado de Vicente, ligou para Nádia com preocupações. Meu cliente está assumindo ativos significativos, disse Haroldo cuidadosamente. Gostaria de solicitar uma auditoria financeira completa antes de finalizarmos, apenas para verificar tudo. Quando Haroldo levou isso a Vicente, meu futuro ex-marido descartou a ideia imediatamente. Sem auditorias, disse Vicente. Eu construí aquela empresa. Sei exatamente quanto vale. Não vou pagar para um contador me dizer o que eu já sei. Haroldo insistiu. Eu recomendo fortemente que verifiquemos os valores dos ativos antes que você assine. Não, Vicente o cortou. A Brenda quer que isso acabe. Eu quero que isso acabe, sem mais atrasos. Haroldo apresentou a Vicente uma renúncia, um documento reconhecendo que Haroldo havia recomendado uma revisão financeira independente e que Vicente estava recusando contra o conselho de seu advogado. Vicente assinou sem ler. Na noite anterior à audiência, Vicente me enviou uma mensagem de texto. Obrigado por não tornar isso feio. Eu olhei para aquela mensagem por um longo tempo. 15 anos de casamento. E ele estava me agradecendo por não dificultar as coisas para ele enquanto me jogava fora. Eu digitei de volta. Eu só quero o que é melhor para o Tiago. Nádia me ligou naquela noite. Quinta-feira, 9h. Audiência final. Juíza Patrícia Brandão. Você está pronta? Eu olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Os móveis de segunda mão. As caixas ainda não desempacotadas no canto. A pequena cozinha que eu pintei de verde sálvia porque me lembrava de esperança. Estou pronta há 3 anos. Quinta-feira, 17 de abril, 9h. Sala de audiências 4B. Lembro-me de cada detalhe daquela manhã. A maneira como a luz do sol entrava pelas janelas altas, o cheiro de madeira antiga e cera de assoalho, o murmúrio silencioso dos advogados folheando papéis. Vicente chegou primeiro, é claro. Usava seu melhor terno, o Armani cinza carvão que ajudei a escolher,
para um jantar de negócios 3 anos atrás. Seu relógio novo brilhava enquanto ele apertava a mão de Haroldo. Ele parecia confiante, relaxado, como um homem prestes a fechar um negócio muito favorável. Brenda esperava no corredor. Ela não podia entrar na sala, mas queria estar lá para dar apoio moral. Lorena também estava lá, sentada na galeria. Ela se vestiu para a ocasião, provavelmente planejando levar Vicente para um almoço comemorativo depois. Ela olhou para mim quando entrei e me deu um sorrisinho, do tipo que se dá a alguém que você já derrotou. Eu cheguei alguns minutos depois de Vicente, vestido azul marinho simples, sem joias, cabelo preso em um coque baixo. Eu parecia cansada, derrotada, como uma mulher que não tinha mais nada pelo que lutar. Perfeito. A juíza Patrícia Brandão entrou e todos se levantaram. Ela tinha seus 60 e poucos anos, cabelos prateados, óculos de leitura na ponta do nariz, 30 anos no tribunal de família. Ela já tinha visto de tudo. Moraes contra Moraes. Audiência final de dissolução. Entendo que as partes chegaram a um acordo. Haroldo se levantou primeiro. Sim, meritíssima. Meu cliente Vicente Moraes está assumindo todos os bens conjugais. Nádia se levantou ao meu lado. Correto, meritíssima. Minha cliente concorda em renunciar a todas as reivindicações. A juíza Brandão me olhou. Senhora Dantas, preciso confirmar que a senhora entende o que está concordando hoje. A senhora está abrindo mão de sua reivindicação a propriedades substanciais. Tem certeza de que é isso que deseja? Mantive minha voz suave, ligeiramente instável. Sim, meritíssima. Eu entendo. E está firmando este acordo voluntariamente? Ninguém a está pressionando? Não, meritíssima. Olhei para minhas mãos, depois de volta para ela. Eu só quero que meu marido tenha tudo o que pediu. Quero que isso acabe. Muito bem, disse ela finalmente. Vamos prosseguir. O escrivão distribuiu os documentos finais. Vicente assinou avidamente, mal olhando o que estava concordando. Ele queria acabar com aquilo. Eu assinei devagar, deliberadamente. Cada traço da minha caneta foi cuidadoso e preciso. Enquanto isso, Haroldo Alencar estava fazendo o que bons advogados fazem, revisando o pacote completo de documentos uma última vez. Acordos principais assinados, cronograma de ativos assinado, termos de acordo assinados. Então ele chegou ao adendo. Declaração de passivos. Observei o rosto dele enquanto lia. Observei a confusão piscar em suas feições. Observei-o virar uma página para trás, depois para frente, como se esperasse ter lido algo errado. Ele não tinha. O rosto de Haroldo ficou pálido. Ele se inclinou para Vicente, tentando ser discreto. Senhor, ele sussurrou, precisamos conversar. Vicente o dispensou. Agora não. Estamos quase terminando. Senhor, a voz de Haroldo era mais urgente. Você está assumindo toda a dívida. Vicente se virou para olhá-lo. O quê? A declaração de passivos. Haroldo sussurrou, os papéis farfalhando enquanto ele apontava. As hipotecas, os ônus do negócio, está tudo aqui. Você está assumindo a responsabilidade pessoal por tudo. Pela primeira vez, Vicente realmente olhou para o que havia assinado. Observei seus olhos percorrerem os números, observei a cor sumir de seu rosto. Casa, 1 milhão de dívida. Valor de mercado, 850 mil. Negócio, 480 mil em dívidas combinadas. Veículos, 115 mil em obrigações de arrendamento. Passivos pessoais adicionais, 200 mil. Dívida total, aproximadamente 9 milhão. Valor líquido de tudo o que ele acabara de reivindicar. Negativo de 300 mil. Vicente se levantou abruptamente. Isso não está certo. Ela escondeu isso de mim. Isso é fraude. A voz da juíza Brandão foi cortante. Senhor Moraes, sente-se. Esses números são falsos. Vicente insistiu. Ela manipulou os documentos. Senhor Moraes, o tom da juíza não deixava espaço para discussão. Sente-se. Ele se sentou, mas suas mãos tremiam. A juíza Brandão olhou para os documentos à sua frente, depois para Vicente. Senhor Moraes, estou olhando para a declaração de passivos anexa a este acordo. São dívidas associadas a ativos que o senhor está reivindicando. O senhor está dizendo a este tribunal que não conhece sua própria situação financeira? Silêncio. Haroldo pigarreou. Meritíssima,
Devo observar que aconselhei meu cliente a realizar uma revisão financeira independente antes desta audiência. Ele recusou. Tenho a documentação. Ele apresentou a renúncia que Vicente havia assinado sem ler. A juíza Brandão a revisou brevemente. Então o Sr. Moraes foi aconselhado a verificar esses números. Ele optou por não o fazer. É a sua assinatura, Sr. Moraes. Uma longa pausa. Sim. Então o senhor assumiu este risco voluntariamente. O acordo está mantido. Vicente se virou para mim, o desespero rompendo sua compostura. Você sabia. Sua voz falhou. Você sabia de tudo isso. Encarei seus olhos com calma. Eu fui sua contadora por 11 anos, Vicente. Eu sabia de tudo. Seu rosto passou por emoções mais rápido do que eu podia contar. Confusão, raiva, traição, medo e, finalmente, a que eu estava esperando. A percepção. O entendimento de que ele havia feito isso a si mesmo. Quero retirar o acordo, disse Vicente, voltando-se para a juíza. Eu não entendi o que estava assinando. Isso não é justo. A juíza Brandão balançou a cabeça. Senhor Moraes, o senhor assinou documentos perante este tribunal declarando que entendia e concordava com todos os termos. O acordo é final. O martelo bateu. Senhora Dantas, a senhora tem seu acordo. Senhor Moraes, o senhor tem os ativos conforme acordado, juntamente com todos os passivos associados. Este casamento está dissolvido. Eu me levantei, alisei meu vestido, peguei minha bolsa. Então olhei para Vicente uma última vez. Ele estava largado na cadeira, papéis espalhados à sua frente, seu mundo inteiro desmoronando ao seu redor. Você disse que queria tudo, menos o Tiago, eu disse baixinho. Eu lhe dei exatamente o que você pediu. Saí daquela sala de audiências sem olhar para trás. No corredor, eu podia ouvir a voz de Vicente se elevando, gritando com Haroldo. Pelas portas de vidro, vi o rosto de Brenda mudar enquanto ela ouvia. Vi-a olhar para Vicente e ver algo diferente do empresário de sucesso que ela pensava estar recebendo. Ela se foi antes que eu chegasse ao elevador. Saí para o sol de abril. O céu estava azul, o ar estava quente. Em algum lugar atrás de mim, meu ex-marido estava gritando com seu advogado sobre justiça e fraude, e como nada disso era culpa dele. À minha frente, havia uma nova vida. Menor do que antes, mais simples, mais completa e inteiramente minha. O colapso aconteceu mais rápido do que eu esperava. Em 2 semanas, Brenda havia se mudado da casa. Em 1 mês, Vicente tentou vender a casa, mas não encontrou compradores. Em 2 meses, o negócio começou a dar calote. Em 3 meses, Vicente estava se reunindo com advogados de falência. O homem que antes se gabava de seu império, agora estava calculando quais bens poderia proteger dos credores. A resposta era quase nada. Diana me ligou cerca de 1 semana após a audiência. Sua voz estava trêmula. Eu não tinha ideia. Sinto muito, Alice. Eu não respondi. Algumas pontes não são feitas para serem reconstruídas. Lorena tentou uma abordagem diferente, através do Tiago. Diga à sua mãe que eu não sabia dos problemas financeiros. Diga a ela que sinto muito por como a tratei. Tiago olhou para sua avó e disse: A mamãe está ocupada construindo a vida dela. Ela não tem tempo para desculpas. Tiago finalmente entendeu tudo. Uma noite, cerca de 1 mês após o divórcio, ele se sentou comigo no meu pequeno apartamento, aquele com a cozinha verde sálvia. Você esperou 3 anos, ele disse baixinho. Você sabia o tempo todo e apenas esperou. Eu queria ter certeza de que você estaria protegido, eu disse a ele. O que quer que acontecesse entre seu pai e eu precisava saber que você ficaria bem. O fundo de investimento, 520 mil, seguro e intocável. Ele ficou quieto por um momento. Então ele me abraçou. Um abraço de verdade. O tipo que dizia, eu entendo e estou orgulhoso de você. Meu acordo de 50 mil foi para me estabelecer. O fundo de investimento permaneceu exatamente onde estava. E eu me matriculei em cursos de design de interiores na faculdade comunitária. O sonho que adiei aos 23 para ajudar Vicente a construir seu império. Eu finalmente estava construindo o meu. Comecei pequeno. Minha primeira cliente de verdade foi uma mulher chamada Sandra, 52 anos, terminando um casamento de 28 anos. Ela estava em seu novo apartamento vazio, parecendo perdida, quando me perguntou, como se recomeça? Pensei por um momento.
Um cômodo de cada vez. Uma cor de cada vez. Um dia de cada vez. Nós pintamos a cozinha dela de verde sálvia. Cerca de 3 meses após o divórcio, Vicente apareceu no meu apartamento. Eu mal o reconheci. Ele havia perdido peso, tinha olheiras. Seu terno estava amassado. Seu relógio havia sumido. Ele parecia um homem que havia passado por uma guerra e perdido. Eu não sabia que estava tão ruim, disse ele. Cometi erros. Eu sei disso agora. Podemos conversar? Ele perguntou. Talvez possamos resolver algo. Ele não conseguia nem terminar a frase. Não conseguia se forçar a pedir o que realmente queria. Ajuda. Minha ajuda. Depois de tudo. Você pediu tudo, menos o Tiago. Eu disse calmamente. Você conseguiu exatamente o que queria. Alice, por favor. Adeus, Vicente. Fechei a porta. Ele ficou no corredor por 10 minutos. Eu sei porque observei pelo olho mágico enquanto tomava sorvete. Melhor espetáculo que já vi. Naquela noite, depois que o Tiago foi para a cama, sentei-me na minha pequena sala e olhei para a foto da minha avó na prateleira. A caixa de receitas estava ao lado. Você estava certa sobre tudo, vovó. Eu disse baixinho. Guarde seu próprio dinheiro. Conheça seu valor. E nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. O apartamento estava silencioso, pequeno, nada como a casa em que vivi por 15 anos, mas era meu. Cada cor de tinta, cada peça de mobiliário, cada decisão minha. E pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia me lembrar, eu estava livre.